Ela é palestrante, coach de vida, ela é escritora, faz um sucesso danado. As palestras dela parecem shows. Eu assisti uma certa vez, acho que foi na Universidade de São Judas. Meu Deus do céu, ela entra brilhante, diz que vai até cantar hoje aqui. Muito boa noite, minha amiga amada. Tudo bem, querido? Que bom. Graças a Deus. De novo. Quer dizer que nós vamos hoje falar de um tema que você tem tratado nos seus livros, nos vídeos que eu já pude assistir. Aquela habilidade para virar o jogo, para dar a guinada. Mas a gente aprende a fazer isso. Aprende. Ainda bem, né, que a gente aprende, né? Tem uns que são mais teimosos, tem uns que são mais teimosos, né? Demoram mais a aprender. Mas a gente aprende. Mais cabeça dura. Mas a gente aprende, né? Ainda bem que a gente aprende. Quando a gente fala em resistir, resistir é importante. Mas outras vezes, desistir também pode ser nobre. Olha que coisa interessante, você percebe que resistir e desistir só muda o R pelo D, né? Certo. A gente tira o R e coloca o D. Eu acho que são dois verbos que andam junto e às vezes tem que andar muito separados. Às vezes é muito importante resistir e deixar o desistir muito longe. Por exemplo, essa semana, segunda-feira, dia 20, foi o Dia Internacional dos Refugiados. Tem 60 milhões de refugiados no mundo, que às vezes ficam nesses campos de refugiados e sabe lá Deus quando que vai sair de lá, quando que vai poder voltar, talvez nunca voltar, começar uma nova história, o que vai acontecer? O que a gente faz, né, quando a gente não tem esperança, quando não sabe o que vai acontecer? Às vezes pessoas com 10, 15 anos em campos de refugiados. Mas você tem que resistir, você tem que estar suportando aquilo e acreditando, porque se você desistir, não vale mais nada. Os caras que ficaram no campo de concentração, eles tinham que ter um sonho, eles tinham que ter um porquê, eles tinham que resistir. Quem não resistia, morria. Quer dizer, e essa coisa é uma coisa muito interessante, é uma coisa interna. Por que eu desisto e por que eu resisto? Eu tenho que ter um porquê, que é aquela que a gente sempre fala aqui, que é o sentido de vida, é aquele porquê. Eu gosto daquele filme que chamou Impossível, que foi uma família espanhola, que é um filme verídico, que foi para a Tailândia, o pai, a mãe e os 3 filhos. Quando chegaram na Tailândia, chegou um tsunami. Quando chegou o tsunami, a mãe falou, não paguei isso na programação, tira isso daqui. Não, chegou o tsunami. O que você tinha que fazer? Você tem que resistir. Aquele primeiro impacto é uma questão de você resistir, né? E é muito, na cena do filme, ela tem uma parede de vidro, ela se encosta na parede de vidro, coisa que não ia resolver nada. Mas é a sensação, né? Eu vou ficar aqui firme, porque depois eu vou ver o que eu faço, né? Então, essa tomada de decisão, eu vou estar viva, eu vou aguentar, eu vou me segurar em alguma coisa, é muito importante. Mas o que fez ela resistir ali era ela querer encontrar os filhos dela, retomar a família dela. Você tem que ter esse porquê. Se é os seus filhos, se é a sua profissão, se é o seu sentido de vida, se é o seu porquê, o que te revolta na vida, que você quer mudar o mundo. Quer dizer, esse porquê é muito importante, né? O porquê que vale a pena estar vivo, o porquê que eu quero estar vivo, né? Sabe que você foi falando e eu fui pensando, a logoterapia, por exemplo, sim. fala exatamente sobre isso, essa sua capacidade de encontrar motivos. Victor Franklin. Victor Franklin. Acorda pela manhã e tenta encontrar alguma razão para viver esse dia. É isso que vai fazer diferença. É isso que vai fazer diferença. Tem uma palavrinha que eu não sei se é adequada aqui, mas que eu gosto de te ouvir falando, e talvez tenha contexto para isso. A resiliência, a sua capacidade de se adequar um pouco aos tempos. Às vezes, para a gente resistir, a gente não pode ser tão assim, cabeça dura. Então, eu comecei a pensar que, num primeiro momento, eu tenho que ter uma resistência, né? Porque eu tenho que ter, sabe, esse primeiro impacto que vem, eu tenho que ter um porquê, uma força. Eu tenho que desenvolver essa força. É como quando você fica com gripe, você vai começando a adquirir uma resistência, né? Você não pega mais gripe, você acaba criando um sistema imunológico fortalecido para aquela bactéria, para aquela coisa. Então, essa resistência, quer dizer, você tem que adquirir uma certa resistência. Agora, a resiliência, o que é? É esse exercício, né? Que o bambu faz, né? Que na música que eu vou cantar fala, que é você dobrar e voltar, né? Você não está querendo ser quebrado nem quebrar, é você ter esse jeito, né? Então, bem, tá bom. Sabe, quem faz... Bom, a capoeira é isso, né? E quem faz luta marcial é muito isso, né? Eu não vou contra, eu me uso da força do outro e vou. A gravidade é isso, a gravidade me empurra para cima, né? E eu tenho que colocar meu peso na terra, que a terra me empurra para cima. Então, a vida é leve, quando eu vejo que existe toda uma força a meu favor, né? Eu não tenho que vir quebrando. Eu acho que a resistência é que a gente usa mais
mais a palavra resiliência do que resistência. E eu me impressionei com essa coisa da resistência, que eu acho que a gente esqueceu um pouco disso. Que nesse primeiro impacto eu tenho um porquê, eu tenho uma força e eu me segurar nisso, né? Mas vamos imaginar que agora, nessa noite de sexta-feira, noite de São João, meio friozinho aqui em São Paulo e em outras partes do Brasil também, mas eu fico imaginando o seguinte, tem gente que está nos acompanhando agora, está dizendo assim, é fácil falar em perseverança, mas minha empresa, estou endividado, tenho os funcionários para pagar, não sei como, relacionamento, um já não respeita mais o outro, e aí, vou resistir? Ou será que é o momento de repensar? De desistir. Então, eu gosto dessa coisa, porque, assim, como eu te falei, às vezes o desistir e o resistir tem que dar junto. O que é o desistir, né? É quando eu vejo que não vale mais a pena para mim. Mas eu não tenho que ver se não vale mais a pena para mim por causa do outro. Isso tem que ser interno. Eu estou estudando muito probabilidade. Esse negócio de probabilidade é um negócio muito engraçado. Quando você joga dados, existe uma probabilidade de que esses dados vão dar 12, 12, 12. Existe uma possibilidade. Existe uma probabilidade de que vão dar outras coisas. Então, assim, às vezes você tem 1 sobre 100. Você tem uma probabilidade que em 100 jogadas vai conseguir um resultado daquele. E às vezes você não conseguiu aquilo. E daí você desistiu. E na centésima primeira vez aquilo acontece. Então é muito interessante que existe uma aleatoriedade na vida, tudo é muito aleatório, né? Sabe que eu fui dar uma palestra outro dia, o cara me convidou para dar uma palestra, eu fiz o briefing todo da palestra e tal, ele falou, olha, eu quero que você chegue no dia anterior para ensaiar tudo, porque é logo cedinho no outro dia de manhã e tal. Eu falei, não, tudo bem, estava tudo organizado. Daí quando terminamos de fazer o briefing, tudo, ele falou para mim, vem cá, você tem um plano B? Eu falei, plano B? Não estou entendendo muito bem. O que você quer dizer com o plano B? Se acontecer alguma interferência, alguma intercorrência, você tem um plano B? Eu falei, como intercorrência? Não estou entendendo muito bem. O que você quer dizer isso? Não, se você tiver um infarto, se você morrer, quem que vai dar a palestra? Eu pensei, qual que é a chance que eu tenho de morrer? Quer dizer, eu tenho uma chance, mas quer dizer, olha que coisa mais maluca, né? Eu falei, não, eu vou gravar um vídeo, parece assim, se eu morrer, aparece um vídeo. Eu morri, então tem esse vídeo aqui que vai passar. Mas, na realidade, olha o que aconteceu. Eu fiquei tão chocada com essa proposta, mas olha que coisa interessante. O ano passado, nesse evento, que é um evento que ele faz, que é muito importante para eles, o ano passado, o palestrante que chegou um dia anterior, ensaiou e na madrugada ele infartou e morreu. Qual que é a chance de um palestrante, de alguém ir? Quer dizer, é uma chance mínima, mas existe essa chance. Então, enquanto nunca aconteceu essa chance com você, às vezes você nem vai, ela não existe. Mas uma vez que começou a acontecer, ela começa a existir. Quer dizer, eu te pergunto, qual que é a chance de você desistir na hora que o jogo ia virar? Então, por isso é o seguinte, para você não se arrepender, desista, porque para você não faz mais sentido interno. Você já aprendeu o que você tinha que aprender, já valeu a pena, então você virou essa página, estou indo para outra página. Não faça isso porque os outros estão falando. O que você está fazendo aí? Desiste disso, porque já deu o que tinha que dar. Não. Faça por você. Escute eu sempre gosto disso, escute o grito da sua alma, acho que a alma grita. Se a gente escutasse mais a nossa alma, ela conta tudo pra gente, ela fala tudo, mas a gente fica meio que surdo a ela, entendeu? E daí eu quero dar uma dica prática. Como é que a gente sabe isso, né? Porque ficar falando é muito lindo. É muito simples. Você deita e entra em alfa. O que é entrar em alfa? Você vai relaxando, você pode pôr uma musiquinha, ou senão sente o pé relaxando, vai comandando cada parte do seu corpo para relaxar, você fica bem relaxadinho. Quando você vê que você está quase naquela coisa de antes de dormir, que você está bem relaxadinho, você coloca essa pergunta, desisto ou não desisto, né? Desisto. Se o seu coração, se o seu corpo ficar calmo, é porque você não precisa desistir. Aliás, é porque você precisa desistir. Mas se aquilo ficar incomodando, é porque você não tem que desistir. Quando o corpo fala com a gente, o corpo é sábio, entendeu? Se a gente escutasse mais o corpo, faz a pergunta. Se aquilo ficou tranquilo, vai naquela. Se aquilo não ficou tranquilo, não faça aquilo. O seu corpo está te avisando. Olha, o que você está falando serve também, às vezes, mudança de emprego. Às vezes a pessoa está indo para o trabalho, e eu já vi gente nessa situação, e está chegando próximo do local do trabalho, o coração acelera, parece que a gastrite, meu Deus do céu. Já é um sinal, né? O corpo está falando, o corpo está gritando, na verdade, né? Está gritando. Temos questões e perguntas, vamos lá. Luiz Henrique Casoni. Dalcides, um dos segredos aí para a gente não desistir e seguir em frente, como foi falado pela Leila, é a gente acreditar, ter um propósito, e eu acrescentaria que é importante também a gente manter sempre o bom humor e o sorriso estampado no rosto, mesmo diante das dificuldades. E já que eu citei nessa questão do sorriso, separei aqui a pergunta do Joaquim daqui de São Paulo. Ele está dizendo que adora a Leila Navarro, já assistiu palestras dela e está
dizendo aqui que ouviu falar sobre uma tal de terapia do riso, que a Leila ensina a gente a dar risada. Eu não sei muito bem sobre isso, queria que a Leila ensinasse a gente, então, um pouquinho mais dessa terapia do riso. Eu já vi você fazendo terapia do riso, milhares, uma plateia, acho que tinha lá, sei lá, 2.000 pessoas, todo mundo, e aprende rápido. Gente, a risada é uma coisa tão simples, né? A gente esquece de rir. Você lembra que é do nosso tempo, que tinha o saco da risada? Sim. Que, gente, era uma coisa muito engraçada. Daí, se você sentava naquilo, se você liga aquilo, você pode estar sozinho, você começa a rir, porque a risada chama a outra risada. O que é mais fantástico dessa pergunta dele é o seguinte, é que se você começar a rir voluntariamente, não é porque você está rindo porque viu uma piada, você começar a rir como exercício voluntariamente, você está produzindo endorfina. Você produz essa substância que é importante para você trazer o seu bem-estar, para você trazer o seu estado de espírito mais tranquilo, para você produzir coisas que vão fazer com que o cérebro se acalme, com que o seu corpo se acalme. Então, você pode rir voluntariamente. Então, eu digo que a risada é em inglês. É assim, W-A-H-A-H-A-H-A. O A, ha, 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 ha. E é assim que você vai fazer comigo agora na sua casa, tá bom? 3 vezes, vamos lá. O A, ha, 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 ha. O A, ha, 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 ha. O A, ha, ha, ha. E aí vai, e o processo é contagiante. Vai. E daí tem várias técnicas, tem várias coisas que eles fazem, os indianos fazem muito isso, daí eles fazem coisa com a mão, então... Eu estou imaginando agora o nosso telespectador ao lado ali da esposa, vamos, meu bem, vamos lá, é isso? Ô, meu anjo, diz que você fez um hino para ajudar em momentos de crise. Então, é isso? É uma música, que ela é uma música espanhola, que os espanhóis são muito dramáticos, né? Eu adoro essa coisa, porque eu tenho sangue espanhol. E eles fizeram uma música que chama Resistirei, né? Que é uma música que fala dessa capacidade que a gente tem de resistir às coisas. Nós estamos vivendo um momento muito especial do planeta Terra. É um momento de grandes mudanças no mundo. E a gente tem que aprender a resistir, por exemplo. O que são essas mudanças? Até o nosso cérebro está mudando, não é verdade? Você sabe que hoje a gente nem usa a nossa memória como a gente usava. Hoje, quantos celulares você sabe de cor na sua cabeça? A gente sabe poucos telefones, porque nós temos uma extensão da nossa memória. Então, até o nosso cérebro está começando a funcionar diferente. Sabe qual é o único telefone que eu tenho na minha cabeça? O seu? Não. Qual? Nem o meu, eu sei direito. Qual? Eu dou uma olhada assim no celular para falar. Da casa da minha mãe de quando eu era criança. E que nem existe mais. Espera que nem existe não mais. Existe ainda ainda, bem, né? ainda A mamãe bem. é conservadora, tá lá. Então, por exemplo, as universidades. Hoje você sabe que nas universidades tem mais alunos em EAD à distância do que presencial. Sim. Então, os universidades vão começar a ter que repensar para que tanto prédio nos campos. Então, o mundo está passando por uma transformação. E o que está acontecendo no Brasil, esse momento todo, é esse momento que o mundo todo está se revendo. Então, para que nós vamos fazer? Nós vamos aprender a resistir para enfrentar essas incertezas. Eu estou trabalhando hoje com a gestão das incertezas. Para enfrentar essas incertezas da vida, virar esse jogo com muita força dentro da gente. E essa música fala disso. Eu queria dar mais solenidade para essa sua apresentação. Ai, então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar um recadinho. Depois do recado, eu já vou passar assim. Leila Navarro. E aí você, ali no ambiente próprio dos artistas que vêm aqui. Aqui já veio Calbi Peixoto. É a primeira vez que eu estou cantando na televisão. Você tá sabe? Ai, que lindo. Eu estou emocionada, estou emocionada. Amiga amada, eu estou assim muito feliz que você vai cantar pela primeira vez. Então se prepara ali no seu canto, que aí nós vamos para o intervalo com você cantando. Desde já, obrigado por ter vindo. Tá bom, obrigada a você. E agora, a voz, pela primeira vez, Leila Navarro cantando em rede nacional. Vamos lá. Mesmo que eu durma com a solidão, mesmo que me fechem as saídas e a noite não me deixe em paz, quando sinto medo do silêncio e o silêncio quebra minha fé, quando se revelam as lembranças e eu nem consegui ficar em pé, resistirei, erguido frente a todos, me envolverei de ferro para endurecer a terra. E ainda que os ventos dessa vida soprem forte, sou como um junco que se dobra, porém sempre fica em pé. Resistirei,
sou meu próprio algoz. Quando me apunhala a sorte trágica e eu não reconheça a minha voz, mesmo que a loucura me ameace e que toda sorte